Agora vem um grande questionamento de provas. Será que o empregado, ele pode ser executado? Porque veja bem, normalmente quem é o exequente trabalhista? O empregado. O empregado, ele entra com a reclamação trabalhista e depois ele vai figurar no polo ativo de uma execução trabalhista. E normalmente, em regra, o empregador está no polo passivo. É o legitimado passivo. Agora, será que o empregado, ele pode figurar no polo passivo? Pode sim, pessoal. Nós temos algumas situações excepcionais que traduzem hipóteses em que o próprio empregado, curiosamente, ele é executado numa execução trabalhista. E quais são as situações? Por exemplo, custas processuais, honorários periciais, devolução de equipamento de empresa e assim por diante. Portanto, a regra da empresa ser executada, ela não é absoluta. Ela comporta exceções, exceções nas quais o próprio empregado, ele pode figurar no polo passivo. Tudo bem? Avançando o nosso estudo de execução trabalhista, nós temos também uma importante característica da execução trabalhista, diferenciando da fase de conhecimento, que é o início, como se dá a forma clássica de comunicação do ato processual. O artigo 841 na CLT, ele fala que na fase de conhecimento, nós temos a regra da notificação inicial postal automática do reclamado. Ou seja, o reclamado, ele é notificado para, se ele quiser, que ele compareça à audiência e apresente a sua defesa à audiência esta, que será realizada depois de 5 dias. Já na execução, não. Já na execução, o início da execução, ela é feita pelo mandado de citação, penhora e avaliação. Mandado de citação, penhora e avaliação, e esse mandado será cumprido por oficiais de justiça. Curiosamente, lá nós temos a notificação inicial postal automática do reclamado. E aqui, com base no artigo 880 da CLT, nós temos o mandado de CPA, que a gente chama, citação, penhora e avaliação, traduzindo uma concentração de atos processuais. Perceba que prevalece o entendimento, a posição é majoritária, que a execução ela não é autônoma. Nós temos um certo sincretismo processual, sim, na execução trabalhista, e o artigo 880 da CLT, embora fale em citação, entende-se que não temos um processo autônomo de execução trabalhista, e sim uma mera fase, com início nesse mandado de citação, penhora e avaliação, na qual o executado ele será citado para em 48 horas ele pagar ou garantir o juízo sob pena de penhora. E tem toda uma discussão sobre o artigo 475J do CPC, ele é ou não aplicável ao processo de trabalho. É isso, pessoal. Queridos amigos e amigas, analisamos algumas das principais características envolvendo essa temática da execução trabalhista. Segura um pouquinho, que no nosso bloco 2 responderemos as perguntas enviadas por vocês, telespectadores. Até daqui a pouco. Chegamos ao nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Bloco este no qual terei um enorme prazer em responder as perguntas enviadas por vocês, telespectadores. Mande e-mail para a gente, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Participe do programa, isso vai ajudar a engrandecê-lo, ele vai ficando cada vez melhor em prol dos seus estudos, do engrandecimento do próprio direito. Vamos às perguntas. Professor, como o ordenamento jurídico brasileiro regulamenta a execução trabalhista? Olha, conforme eu mencionei no nosso bloco 1, vale a pena a gente sedimentar bem essa questão, porque é uma das questões mais importantes. Como que a execução trabalhista, ela é regrada e ela é disciplinada? E o porquê que ela é tão complexa? Eu particularmente entendo, e eu ministro aula de processo de trabalho, que é a parte do processo, a parte mais complexa, a parte que demanda mais estudos nossos, né? Como que é esse regramento? Ela é disciplinada como a execução trabalhista. Em primeiro lugar, nós temos a própria CLT.
A CLT, que não é um código, é uma consolidação das leis do trabalho, Decreto-Lei 5452 de 43, pautada na Carta do Lavoro de 1927 do direito italiano. E a CLT, ela apresenta 20 artigos que disciplinam a execução trabalhista. Os artigos 876 a 892. E lá nós já encontramos importantes regras sobre a própria execução trabalhista. Competência, legitimidade, títulos executivos, judiciais e extrajudiciais, embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, à própria liquidação e assim por diante. Agora, naturalmente, que esses 20 artigos, eles não são suficientes para disciplinar toda a execução trabalhista. Com efeito, nessa linha de raciocínio, na hipótese de lacuna da CLT, nós temos a aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal, que é o que fala o artigo 889 da CLT, e a Lei de Execução Fiscal é a Lei 6.830 de 1980. Agora, para aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal, 2 requisitos específicos e cumulativos são necessários. E quais são eles? A própria lacuna da CLT e a compatibilidade de princípios e regras. Mas, em havendo essa lacuna, com esta compatibilidade, aplicar-se a Lei de Execução Fiscal. Em havendo omissão, ainda assim, nós temos como terceiro grande diploma o próprio Código de Processo Civil, que é um código, entre aspas, irmão do processo de trabalho. Fora a CLT, nós temos o Código de Processo Civil como grande fonte de aplicação subsidiária. Agora, toma cuidado que aqui, na execução, antes da aplicação do Código de Processo Civil, nós temos a aplicação da Lei de Execução Fiscal. E, por fim, eu não posso deixar de mencionar a questão da remissão na execução. A remissão com C cedilha, que vem da ideia de pagamento, prevista no artigo 13 da Lei 5584 de 70, que traz essa possibilidade do devedor executado pagar integralmente a sua dívida com custo, etc., e reaver os seus bens. Instituto da Execução Trabalhista, da remissão na própria execução. Portanto, 4 grandes regras, ou 3 grandes regras, a depender do ponto de vista, serão aplicadas. CLT, Lei de Execução Fiscal, Código de Processo Civil e a Lei 5584 de 70, no seu artigo 13. Tudo bem? Próxima questão, próxima pergunta. Professor, quem poderá promover a execução trabalhista? Olha, outro ponto também muito cobrado, principalmente em provas de exame de ordem já foi cobrado, concurso público também, a questão de quem pode promover execução trabalhista. Vamos aprofundar um pouco essa pergunta e analisar a legitimidade ativa e passiva em sua completude. A legitimidade ativa, ela está prevista basicamente no artigo 878 da CLT, que fala, como eu disse no primeiro bloco, que qualquer interessado ou o magistrado trabalhista ex officio poderá promover a execução trabalhista. E aqui, reiterando, temos inegavelmente, se não a principal, uma das principais características da execução trabalhista. E eu friso isso muito, porque isso inclusive serviu até de base para as reformas do Código de Processo Civil, que é a possibilidade da execução trabalhista ser promovida totalmente ex officio, de ofício. E daí nós encontramos embasamento para penhoras de ofício, bloqueios online de ofício, desconsideração da personalidade jurídica de ofício, uma postura bem ativa do juiz na execução trabalhista em prol da efetiva entrega da prestação jurisdicional. Hoje nós temos uma verdadeira função social da execução trabalhista. Uma tutela, né? Há necessidade de uma tutela célere, de uma tutela efetiva, e o juiz cada vez mais ele tem que ter uma postura mais ativa em prol dessa efetividade, desse acesso à ordem jurídica justa. E qualquer interessado hoje entende-se que é aplicado subsidiariamente também o artigo 567 do Código de Processo Civil, que traz outros legitimados que poderão promover execução trabalhista. Mas de toda sorte, qualquer interessado, efetivamente temos o credor trabalhista, que é o empregado, aquele que consta no título executivo judicial.
Já em relação